Fala, fala galera! Priscilane na área, meu filho, né? Para mais um vídeo aí de correção de redação. Hoje a redação é sobre a Unicentro. Era uma charge que eu mostrei para os meus alunos sobre o voto cristão. Se você quer ser meu aluno para Enem, UFSC, Unicentro, UniOeste, o EM que vai chegar, para concurso público, se você gosta das correções da Priscilane, se você gosta da forma como eu trabalho, seja meu aluno. Eu tenho cursos aí de redação para várias bancas e para várias provas. É só você acessar o profaprisatera.com.br, beleza? Então vamos lá. Aqui a redação da filha é sobre uma charge do voto cristão e ela escreveu. Vamos lá corrigir então. Ela colocou como título Cristão manipulado, a loteria das campanhas eleitorais. Durante o antigo regime, sistema de governo que vigorou na Europa no século X, XV, a Igreja Católica era a maior legitimadora do poder do monarca. Embora transcorridos séculos e mesmo em democracias como a brasileira, ainda hoje persiste uma forte relação entre política e religião. No país, essa associação é facilmente vista durante eleições, período de extrema polarização política, em que há uma incansável disputa pelo voto dos cristãos. Desse modo, convém analisar as causas desse conflito, com destaque para a enorme quantidade de fiéis e suas consequências, em especial o descumprimento dos princípios legais, né? É, Aqui, ó, quando você coloca, né, persiste uma forte relação entre política e religião. E isso é positivo? E isso é negativo? Entende? Então aqui, ó, você já deveria ter trazido a sua tese. Você já deveria ter se posicionado aqui, ter trazido alguma palavra que indique juízo de valor e que mostre, né, o seu posicionamento em relação a isso, sabe? O ideal seria já você reiterar que isso não deveria acontecer, tendo em vista que nós vivemos em um estado laico, né? Que o Brasil é um estado laico, que esse uso, né, de uma maneira irresponsável da fé das pessoas para propagar aí o ódio ou para manter algum político no poder não deveria acontecer. Sob esse viés, reitera-se que o voto cristão é tão cobiçado devido ao grande número de fiéis existentes no país. Nessa lógica, ao proferirem discursos ligados a ideologias religiosas, os políticos são capazes de despertar o interesse de aproximadamente 80% da população, número que, segundo o Datafolha, representava a fração de pessoas crentes em 2020, parcela significativa que se torna a possibilidade de voto e segurança de vitória eleitoral. Ou seja, pela enorme capacidade de vencer eleições, graças aos votos desse público, os candidatos utilizam expressões que os aproximam dos pensamentos pregados pelas instituições religiosas, fazendo com que do povo devoto se identifique com eles, tal como ocorreu em 2018 na vitória de Jair Bolsonaro, que se elegeu com o bordão Deus, Pátria e Família, ideia amplamente apoiada por milhões de católicos. Aqui eu sugiro que você não coloque só católicos, né? Por religiosos, porque não foram apenas os católicos, os evangélicos também. Logo, percebe-se que os regimes apenas mudaram de nome, já que os cristãos ainda são vistos como a loteria de campanhas eleitorais e são manipulados para amparar quem estará no poder. O que, que eu sugiro que você faça, né? O que, que eu acredito que faltou aqui na sua redação? Essa manipulação dos fiéis, sabe? Você poderia ter abordado, né? Porque os fiéis, eles são pessoas que eles acreditam muito, né? Nos seus pastores, nos seus bispos, nos seus padres. Então você poderia ter abordado essa questão, sabe? Você poderia ter reiterado como isso influencia na questão do voto e por que que as igrejas estão sendo palcos aí, né? São os novos comícios, né? Os templos das igrejas, os templos e as igrejas, elas são aí os novos comícios, são os novos lugares aí de propagação de voto, né? Ademais, a exacerbada disputa pelo voto cristão no atual cenário polarizado representa um grave desvio da Constituição Federal de 88.
Nesse sentido, apesar de a Magna Carta garantir no plano do que seria o ideal o Estado laico, amei, na prática, tal preceito inexiste, haja vista que os discursos políticos atrelados à fé prendem o governante a pontos de vista preconcebidos, que afetam as decisões públicas, tais como a discussão do aborto e das relações homoafetivas, por exemplo, e que privilegiam alguns grupos em detrimento de outros. Assim, mesmo que o Estado seja laico, nessa briga para contentar os cristãos, o administrador é influenciado por questões devocionais e a democracia é colocada em jogo, visto que as ideias, pronunciadas a fim de atrair votos, materializam-se em leis excludentes, que marginalizam e retiram direitos básicos de setores importantes da sociedade. Por conseguinte, a religião não deve ser a principal pauta de fala política, sob risco de aniquilar o direito à laicidade e à liberdade previsto no referido documento. Gostei bastante desse seu parágrafo, hein? Gostei muito mesmo, 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 mesmo. Parabéns. É imprescindível, portanto, que a crença não seja a única forma de atrair a atenção dos eleitores. Independente do número de fiéis, o discurso religioso não deve orientar as decisões políticas, pois a pluralidade brasileira exige que a democracia seja realizada para todos. Muito, 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 muito bem. Aqui só que acabou ficando um pouco superficial, né? Que você poderia ter reiterado, né? Essa questão de como essas pessoas elas acreditam muito e o que, que significa, né? Ter tantos fiéis. Por que, que esses políticos eles conseguem angariar, né? Tantos fiéis assim? Por quê? Porque eles têm esse poder aí de persuasão, esse poder de convencimento muito forte, né? E aí apenas essa questão, mas de resto, meu amor, seu texto tá muito, muito bom. Especialmente o segundo parágrafo. Assim, ó, você arrasou. Beleza? Vamos escrever redação? Corre, Nenê.